sala. Quem chegou agora vindo do YouTube, aí peço desculpas que está tendo um problema de conexão para a gente jogar lá no YouTube, mas agradeço a presença de todos. Agradecer, então, especialmente queria apresentar aqui o Breno. O Breno Oliveira fez a sua graduação, né, bacharelado em Física na Universidade Estadual de Maringá, isso em 2003. Aí também o mestrado também finalizou lá em Maringá em 2006. Aí fez doutorado na Universidade Federal da Paraíba e na época fez um estágio sanduíche também na cidade do Porto, em Portugal. E depois ingressou como professor na Universidade Estadual de Maringá, né? Eu tive o prazer de participar da banca do concurso do Breno. Exatamente. E então o Breno trabalha aí com sistemas complexos, né? Em especial, toda a sua carreira foi trabalhando com cristais líquidos, a sua especialização, e que também foi tópico da sua formação. E hoje vai falar aí para a gente, né, um pouco de trabalho que está realizando com bactérias. Eu achei muito interessante, viu, Breno, o teu tema aí, a tua proposta, o teu resumo. Queria lembrar que agradecer o William Renan, né, que foi aluno lá de Maringá e que convidou o seminário aqui. O William é aluno de doutorado aqui do programa. Então, te passo a palavra, Breno. Agradeço imensamente aí você ter aceito, né, conversar hoje, dar esse seminário no nosso programa de pós-graduação. Valeu, cara. Ok. Muitíssimo obrigado, professor Ivan. Agradecer ao William também e é um prazer estar aqui falando para vocês hoje um pouquinho do meu trabalho, né? Eu vou começar a minha apresentação um pouquinho diferente, né? Depois eu vou explicar o porquê que eu comecei ela um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre a minha formação acadêmica, né? Então, como o professor Ivan já apresentou, eu fiz o bacharelado em Física na UEM em 2003, né? Depois eu fiz o mestrado em Física na UEM também, o doutorado em Física na Federal da Paraíba, terminei em 2012, onde eu tive a chance também de fazer um doutorado de sanduíche na Universidade do Porto. E depois, em 2012, depois que eu terminei o doutorado, assim que eu terminei o doutorado, eu fiz um pós-doc em Jaquim-Pô, né? É uma brincadeira que eu faço aqui, mas é assim, né? Na verdade, aqui o que acontece é que eu fiz cada uma das minhas atividades aí que está listadas, eu fiz ela em áreas diferentes. Por exemplo, o mestrado eu fiz na parte experimental de cristais líquidos, né? Depois do doutorado eu continuei na área de cristais líquidos, só que eu migrei para a parte computacional, certo? E no final eu acabei aproveitando esse conhecimento computacional para embarcar nessa nova área de sistemas complexos, né? Então eu gosto um pouco de falar sobre a questão da minha formação acadêmica para mostrar para os estudantes que eles não precisam entrar na graduação ou no mestrado ou no doutorado já definindo o que vai trabalhar dali para frente para sempre, né? As pessoas elas podem ter a oportunidade de ir mudando a linha de pesquisa dela, como aconteceu comigo, né? Então eu fui do laboratório de cristal líquido, fui para a parte computacional de cristais líquidos e agora eu estou na parte computacional de sistemas complexos, trabalhando com dinâmicas de populações, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do jogo pedra, papel e tesoura, né? A gente começa sempre com meme, né? Então, se você procurar sobre o jogo pedra, papel e tesoura em imagens no Google, uma das primeiras coisas que você vai ver vai ser uma imagem desse tipo, né? Vamos resolver isso como adultos, né? Jogando pedra, papel e tesoura. Então, é um joguinho que todo mundo, eu acho que já conhece, né? Aqui no Paraná, a gente conhece, devido à colonização japonesa na região de Maringá, a gente conhece ele como Jaquim-Pô, certo? Mas em outros lugares do Brasil, eu vi que o mais comum é chamar de pedra, papel e tesoura, tá? Mas vamos lá. Como é que funciona? Ah, desculpa, tem mais esse detalhe aqui também. Se você fizer uma procura na internet, você vai ver que existem campeonatos mundiais de pedra, papel e tesoura, né? E existem também histórias, fazendo uma rápida pesquisa ali no Wikipedia, você vai ler algumas histórias interessantes de leilões que foram decididos no Jaquim-Pô, coisas judiciais também já foram decididas no Jaquim-Pô, né? Então tem várias histórias engraçadas que vocês podem estar observando lendo ali no Wikipedia, né? Mas como é que funciona esse jogo? Esse jogo ele é de interação cíclica, certo? E não hierárquica. O que seria não hierárquica? Significa que nenhum dos três elementos
tem uma dominância sobre o jogo, né? Cada um domina um elemento, só que quando a gente faz uma análise global, não tem nenhum que se sobressai. Nesse caso, a gente sabe que temos a pedra, que ela sempre ganha da tesoura no jogo, né? E a tesoura sempre ganha do papel, porque a tesoura corta o papel e o papel ganha da pedra porque ele embrulha a pedra, tá? Mas como é que a gente pode fazer física com isso ou mostrar isso aqui dentro da ciência? Então, um dos primeiros trabalhos que surgiram nessa área foi em 1996, um artigo da Nature que tentava explicar como é que ocorria a variação da população de lagartos na costa californiana, né, nos Estados Unidos lá. Então, a gente tem aqui 3 tipos de lagarto. O lagarto de papo laranjado, o lagarto de papo azul e o lagarto de papo amarelo, né? Então, como a gente pode observar, o lagarto de papo laranja, ele é um pouquinho maior do que os outros 2 lagartos, né? E o lagarto de papo amarelo é o mais fraquinho de todos aqui nesse sistema. E aí fica aquela pergunta, se o lagarto de papo laranja é o mais forte, né? Então, por que ainda existe os lagartos de papo amarelo e os de papo azul, né? Então, assim, a ideia é como é que a gente pode explicar a existência desses outros 2 lagartos, sendo que esse lagarto é um lagarto dominante. Então, eles utilizaram as regras do jogo pedra, papel e tesoura para fazer essa explicação. O que acontece é o seguinte, é que cada um tem uma vantagem sobre o outro. E essa vantagem, ela é cíclica e não hierárquica, né? Então, nesse caso, você nota que vai ocorrer a flutuação de populações, né? Por exemplo, a população de lagartos laranja ela pode ser grande, depois a de lagartos amarelo vai aumentar, porque a de lagarto laranja aumentou, consequentemente a de lagarto de papo azul também vai aumentar, porque a de amarelo aumentou, né? E aí, com o aumento de cada uma, ocorre a redução da outra, certo? Mas como é que eles explicaram usando o jogo pedra, papel e tesoura? Foi o seguinte, o lagarto de papo amarelo, ele se parece muito com o lagarto com a fêmea, né? E o lagarto de papo laranjado, ele é territorialista e ele tem um território muito grande, né? Ele domina um território muito grande. E ele tem várias fêmeas. Como ele não consegue perceber, ver direito as fêmeas dele, porque o ambiente é muito grande, esse lagarto de papo amarelo, ele acaba invadindo, né, a região de dominância do lagarto de papo laranja e acaba se acasalando com as fêmeas do lagarto. E aí começam a nascer lagartos de papo amarelo, aumentando assim a densidade dessa população, né? Mas quando o lagarto de papo amarelo tenta invadir o território do lagarto de papo azul, o lagarto de papo azul ele mantém um território menor. Então, nesse caso, ele consegue perceber a presença do lagarto de papo amarelo e espanta ele. Então, o lagarto de papo azul tem vantagem sobre o lagarto de papo amarelo. Da mesma forma que o lagarto de papo amarelo tem vantagem sobre o lagarto de papo laranjado. E o lagarto de papo laranjado percebe sempre a presença do lagarto de papo azul porque ele é muito diferente. Então, ele tem vantagem sobre o lagarto de papo azul, né? Então, essa foi uma abordagem que os autores desse trabalho aí da Nature fizeram, né, utilizando o jogo pedra, papel e tesoura para explicar como é que ocorre essa questão da dominância dessas espécies aí, né? Bom, mas como é que funciona para a gente fazer física com isso? Qual é a ideia que está por detrás disso daí? A ideia é que na física de sistemas complexos, a gente sempre trabalha muito com o conceito de rede, né? Então, a gente monta uma rede de vários elementos, pedra, papel e tesoura, né? Então, a gente monta aqui uma rede, essa é uma rede muito pequena, né? As redes que a gente trabalha são redes bem maiores, né? Elas são aproximadamente de 500 pontos por 500 pontos, né? 500 pontos na horizontal por 500 pontos na vertical. E aí, nesse caso, o que acontece aqui é que a gente distribui aleatoriamente esses elementos, pedra, papel e tesoura, né? Que aqui estão representados por cores distintas, né? O verde para o papel, o vermelho para a pedra e o azul para a tesoura. E o preto para o espaço vazio. Pode ser que não exista nenhum elemento num determinado sítio, né? A gente chama de sítio um ponto da rede, tá? E aí o que a gente faz com essa rede? A gente tenta criar regras para evoluir essa rede. Então, a primeira regra que a gente cria é a escolha de um ponto. Então, aleatoriamente, a gente pede para o computador, escolhe um ponto, né?
Aí o computador vai lá e escolhe, por exemplo, esse ponto aqui, né? Na sequência, você pede para o computador escolher um vizinho para ele. Por exemplo, escolhemos esse vizinho, né? No caso, a gente vai usar a vizinhança de Van Neumann. O que é a vizinhança de Van Neumann? É o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. No caso, o vizinho da esquerda... Opa, da direita aqui, né? Aqui é direita. O vizinho da direita dessa pedra é essa pedra aqui do outro lado, porque nas simulações a gente costuma utilizar condições periódicas de contorno, né? Então, um lado da rede é conectado com o outro lado da rede, da mesma forma que a parte de cima é conectada com a parte de baixo, tá? Então, a gente fez o seguinte, a gente pediu para o computador montar uma rede, aí a gente distribuiu aleatoriamente elementos nessa rede, escolhemos um ponto, escolhemos um vizinho. O que falta a gente fazer agora é escolher uma determinada ação de interação entre esses vizinhos, que no caso pode ser predação ou normalmente também chamada de competição. Nesse caso, se tivermos uma pedra como um indivíduo que a gente chama de ativo, que é o primeiro indivíduo escolhido, e o seu vizinho for um papel, então nesse caso, né, vai ocorrer que vai ser exterminado o papel do jogo. Então o papel vai ficar fora do jogo. Então vai ficar um espaço vazio. Da mesma forma que se a gente escolher uma pedra e o seu vizinho for uma tesoura, neste caso vai ocorrer o desaparecimento dessa tesoura. E por fim, se tiver um papel escolhido e o seu vizinho for uma pedra, a pedra também vai desaparecer do jogo, né? Só que além da predação ou competição, a gente pode ter também a reprodução. Ou seja, se a gente tiver uma tesoura do lado de um espaço vazio, pode ocorrer a formação de duas tesouras, que é a reprodução desses elementos, né? Aí, é claro, esse aqui é um modelo matemático, a gente não está preocupado se como é que ocorreu essa reprodução, se ela é uma reprodução assexuada ou não, enfim, a gente não tem essa preocupação nesse instante, né? Outro detalhe que pode acontecer é a mobilidade, que é a troca de posição entre dois elementos. Por exemplo, se a gente faz o sorteio da tesoura e o vizinho é qualquer elemento, então ocorre a troca de posição entre esses elementos, né? E aí o que acontece é que, como eu mostrei aqui anteriormente, né, nós fazemos aqui o sorteio do indivíduo, do seu vizinho, e agora a gente tem que sortear a ação. E esse sorteio, ele ocorre com uma determinada probabilidade, ou probabilidade P, ou R, ou M, né? Onde a soma de P mais R mais M é sempre igual a 1. Então, tem a probabilidade de ocorrer, né, uma dessas ações, né? Sempre no jogo, sempre ocorre uma dessas ações. Então, vamos lá, vamos ver como é que fica. Ah, desculpa, tem mais um detalhe aqui importante para falar para vocês. Esse modelo com essas três ações, ele é chamado de modelo de May-Lennard. Isso vai ser importante lá na frente. Um modelo em que a gente tem a predação já junto com a reprodução, ou seja, ele preda, fica um espaço vazio e já reproduz, a gente chama de modelo de Lotka-Volterra. Tá legal? E aí, nesse modelo de Lotka-Volterra, então tem apenas duas ações. A predação junto com a reprodução e a mobilidade. E a gente vai ver o que acontece quando a gente usa essas regras aí. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né, de como é que acontece a evolução dessa rede. Então, a evolução da rede acontece da seguinte maneira. A gente escolhe um ponto, escolhe um vizinho, escolhe uma ação. Vamos supor que a ação sorteada foi a da predação. Então, no próximo passo, esse ponto fica vazio. E aí, eu mantenho a rede dessa maneira e começo tudo de novo. Sorteio um ponto, está sorteado ali embaixo o papel, né, destacado aqui o papel. Aí eu sorteio um vizinho, o vizinho sorteado com espaço vazio. E aí eu sorteio uma nova ação. Vamos supor que a ação sorteada agora foi a reprodução, né? E aí então ele reproduz. Se ao invés de ter sido sorteada a reprodução, tivesse sido sorteada, por exemplo, a predação, o papel não pode predar vazio. Então nada acontece. Simplesmente a gente começa tudo de novo. Sorteia um ponto, sorteia um vizinho, sorteia uma ação e realiza essa ação se ela for possível, como é o caso da mobilidade. A mobilidade sempre é possível. As únicas ações que não são sempre possíveis são a reprodução e a predação, né? Porque para predar,
tem que ser os elementos do jogo RPS, do jogo Jack and Poll, do jogo Rock, Paper, Scissors, né? Pedra, papel, tesoura. E para reproduzir tem que ter um elemento vazio do lado, tá? Então nem sempre ocorre a predação e nem sempre ocorre a reprodução, mas a mobilidade ela sempre acontece, tá? Bom, quando a gente faz isso para uma rede muito grande, né? Por exemplo, uma rede 500 por 500, onde aqui eu represento a cor amarela um elemento, a tesoura, por exemplo, a cor azul, a pedra e vermelho, o papel, né? Aí a gente faz essas regras evolutivas, né? Repete elas várias vezes. No caso, a gente faz uma média aqui de pelo menos cada ponto tem que ter evoluído na média 1000 vezes, né? Então, eu faço sorteio de, vamos lá, se essa rede for de 500 por 500, são 250 mil pontos. Eu vou sortear 250 mil pontos, então na média eu vou sortear sempre cada ponto da rede, né? Porque como é um sorteio aleatório, pode ser que 2 pontos sejam sorteados 2 vezes, né? O mesmo ponto. Ou pode ser que um ponto nem seja sorteado. Mas na média eles são sorteados pelo menos uma vez ao longo de várias gerações, né? Geração, então, o que significa? É justamente quando você sorteia todos os pontos pelo menos uma vez. Quando você faz isso em torno de 1000 vezes, surge esse padrão, que é o padrão de espirais, né? Então, nesse artigo de 2007, os autores mostraram que quando a gente introduz a mobilidade, a ação de mobilidade no sistema, né, que aí é chamado de modelo de May-Leonard, ele surge esse padrão de espirais. No modelo de Lotka-Volterra, que é um modelo em que a predação ocorre junto com a predação, ou a predação ocorre junto com a reprodução, né, não formam as espirais, forma esse desenho aqui, ó, né, essa estrutura. Então a gente percebe que para o modelo de May-Leonard, em que ocorre as 3 ações, reprodução, predação e mobilidade, ocorre a formação de espirais, né? E para o modelo de Lotka-Volterra, em que a predação e a reprodução já ocorrem juntas, esse padrão de espirais é perdido, né? Então esses são os modelos de May-Leonard e de Lotka-Volterra. Daqui para frente, eu agora vou falar sobre os trabalhos que eu desenvolvi com o meu grupo de pesquisa na área de sistemas complexos, né? Sobre o que nós fizemos para a contribuição desse tipo de sistemas, tá? Então, esses trabalhos que eu apresentei até agora são trabalhos de outros autores, e o que eu vou apresentar daqui para frente são trabalhos que nós fizemos aí, né? Depois, no final, eu vou apresentar quem é a equipe que trabalhou nesses artigos aí, certo? Mas que eu vou mostrar agora trabalhos que nós desenvolvemos nessa área, né? Então, a primeira coisa que nós pensamos em fazer foi, se a gente colocar mais uma espécie ou mais 2 espécies, como é que deve ser a interação entre as espécies para que continue formando o padrão de espirais? Então, nós estávamos querendo trabalhar com a generalização do jogo pedra, papel e tesoura. E a generalização do jogo papel e tesoura ficou muito famoso nessa série que passa na televisão, né? O The Big Bang Theory, certo? Onde o Sheldon, que é um dos personagens, ele fala, vamos jogar o Rock, Paper, Scissors, Lisa e Spock, né? Onde nós colocamos agora 2 novos elementos. Além de ter a pedra, o papel e a tesoura, nós temos agora o lagarto e o Spock, né? E aí, o que acontece nesse caso? Continua sendo uma interação não hierárquica, não tem nenhum que sobressaia ao outro, e notem que aqui todos os elementos estão ligados pelo menos 2 vezes. Então, aqui a gente nota que o Spock, ele quebra a tesoura corta o papel cobre a pedra esmaga o lagarto envenena o Spock vaporiza a pedra quebra a tesoura decapita o lagarto come o papel e o papel desaprova o Spock, fechando o ciclo, né? Mas nós estávamos interessados também em colocar não só 5 elementos, mas colocar mais elementos. Então, a gente pensou, será que é possível ter um jogo com mais elementos do que 5? E aí a gente foi procurar sobre esse assunto na internet. Encontramos isso, né? Que tem com 7, com 9, com 11, com 15, 25, 101, e aí até brinco aqui que até o Sheldon fica impressionado com essa quantidade de jogos que existe, né? Você pode fazer um jogo com 101 elementos, tá? Mas no nosso caso, a gente trabalhou com o básico, né? Com 4 e 5 elementos. Mas a gente generalizou essa ideia
para quantos elementos forem possíveis você quiser colocar, né? Inclusive 101 elementos, tá? Então, como é que funciona essa generalização? A gente pensou da seguinte maneira: ao invés de primeiro chamar de pedra, papel e tesoura, a gente chama de elemento 1, 2 e 3, né? Para facilitar aqui a nossa compreensão. E aí a gente sabe que no jogo pedra, papel e tesoura, o 1 preda o 2, o 2 preda o 3 e o 3 preda o 1, certo? E é claro, também nesse jogo ocorre a questão da reprodução e da mobilidade, né? Essas são as únicas regras que a gente mudou, que são as regras de interação de predação. A gente percebeu que para 4 e 5 elementos, para que ocorra a formação de espirais, era necessário fazer setas internas bidirecionais. O que isso significa? Significa que o 1 tem que interagir com o 3, da mesma forma que o 3 tem que interagir com o 1 no sentido de predação. Ou seja, o 1 e o 3, eles se odeiam e se predam, né? Eles competem entre eles, da mesma forma que o 2 e o 4. Né? Eles também competem entre eles. E a gente notou que quando a gente coloca essas setas internas e as externas ficam ligadas apenas no único sentido, né? A gente conseguiu mostrar a formação do padrão de espirais, né? Com N braços, né? Por exemplo, se eu tenho quatro tipos de espécies, né? Então, neste caso específico de 4 tipos de espécies, eu vou ter espirais com 4 cores. Com 5, vou ter espirais com 5 cores. Só que nesse trabalho nós fomos além. A gente começou a trabalhar com o que mais que a gente poderia fazer de interação. Então, a gente perguntou o seguinte: o que será que acontece se todo mundo interagir com todo mundo? Né? O que aconteceria se todo mundo brigasse com todo mundo? Aí a gente notou que ocorreria a formação de domínios, né? Esses domínios são separados por uma coisa chamada defeito topológico, tá? O que é um defeito topológico? Nesse caso aqui, é um defeito topológico do tipo parede. Essa parede é um defeito que significa que ela divide 2 domínios, né? O domínio da cor verde, ou o domínio da cor azul, ou o domínio da cor vermelha. E entre um domínio e outro, você tem uma parede que divide esses 2 domínios. Isso é chamado de defeito topológico, né? Os defeitos topológicos, eles estão presentes em diversas áreas da física, como sistemas de matéria condensada, como na cosmologia também, né? Então você tem defeitos topológicos em uma série de sistemas. E a gente sabe que esses defeitos topológicos, o comprimento deles, né, eles evoluem com a raiz quadrada do tempo. Então nós quantificamos também essa evolução e vimos que esses defeitos topológicos nesse tipo de sistemas também evoluem com a raiz quadrada do tempo, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas enfim, né, o que é interessante você notar nessas 2 imagens aqui é que essa aqui é com 4 espécies, essa com 5 espécies, né? E aí você nota que a junção entre os defeitos são junções do tipo Y, forma a letra Y nas junções, que são junções ditas junções triplas, né? Que são muito comuns na área de defeitos topológicos. O que não é comum é quando surge esse tipo de junção, que são as junções quádruplas, ou, com 5 espécies, junções quíntuplas, né? E a gente notou que para que ocorresse esse tipo de junção, era necessário colocar uma assimetria nas predações. Por exemplo, se o 1 predasse o 3 e o 3 predasse o 1 com mais intensidade, com mais probabilidade de ocorrência do que o 1 predar o 2 e o 1 predar o 4, então, neste caso, né, ocorre a formação de domínios com junções quádruplas, no caso de 4 espécies, ou quíntuplas, no caso de 5 espécies, que são bem difíceis de serem encontradas na natureza, né? Um exemplo bem, como é que eu posso dizer assim, bem diferente sobre isso é você observar uma árvore, né? Na árvore, você sempre observa junções do tipo Y, ou seja, de um galho sai sempre 2 galhos. É muito raro você encontrar uma árvore que de um nó saem vários galhos, né? Isso é mais comum você encontrar na natureza sistemas em que você tem junções do tipo Y ou do que junções quádruplas ou quíntuplas, no caso, né? Outro exemplo são fronteiras de países, né? Você tem no máximo uma tríplice fronteira entre países. É muito raro
na verdade, não existe fronteiras quádruplas. A única fronteira quádrupla que existe é a fronteira dos estados, de alguns estados americanos ali, né? Mas fronteiras quádruplas entre países não existe. Tá legal? Então vamos lá. E aí nós quantificamos esse resultado, né? Porque o artigo ele em si, ele não é só essas imagens assim. A gente tem que ter uma quantificação. E a gente mostrou que todos os defeitos topológicos do tipo parede desses temas evoluem com a raiz quadrada do tempo, né? Então dá um gráfico aqui, um gráfico logarítmico cuja inclinação é meio. Tá legal? E as espirais nós mostramos que apesar delas evoluírem, né? Elas tendem para um sistema constante, ou seja, o comprimento característico permanece constante, indicando que o número de espirais permanece fixo, tá? Ele não varia. Bom, depois nós começamos a pensar, vamos trabalhar com outros tipos de interação, né? Então, o primeiro tipo de interação diferente que a gente começou a trabalhar foi com esse daqui, ó, em que a gente tem apenas as interações internas bidirecionais. Aí a imagem que nós observamos, primeiramente, foi esse tipo de imagem aqui, ó, né? Onde, nesse caso, você nota que existem um conjunto de espécies, de 5 espécies, se encontrando num ponto. Esse ponto, ele é caracterizado por ser um espaço vazio, né? Onde ocorre ali a interação entre as espécies, né? As espécies... Vou voltar aqui. Não está voltando. As espécies interagem entre si, né? Espera um pouquinho que... Aí, acho que voltou. Deu um probleminha aqui, uma oscilação na minha internet, mas eu acho que voltou. Mas as espécies interagem entre si, né? De tal maneira que nessas interações, quando a gente coloca próximo todas as espécies, ocorre o surgimento do espaço vazio. Então, essa região aqui, vocês estão vendo aqui em preto, na verdade, essa é a ampliação dessa região em preto, onde nós utilizamos uma função filtro para dar uma borrada no espaço vazio para ver ele de uma forma mais uniforme, né? Então, a gente percebe aqui que tem 4 pontos de alta densidade de vazios, né? E esses pontos a gente também chama eles de defeitos topológicos, né? E a primeira vez que eu vi essa imagem, eu lembrei do meu doutorado em cristais líquidos e do meu mestrado também. Porque, olha essa imagem aqui. Essa é uma imagem de cristal líquido feita através da solução numérica de um conjunto de equações, né? Chamado de modelo de Landau-Degennes. Então, eu falei, olha, esse sistema que a gente está mostrando aqui, ele é muito parecido com esse sistema de cristal líquido. E aí eu falei, a gente pode trabalhar então com simulações 3D, como nós fizemos nos cristais líquidos do meu doutorado. Né? Falei para o grupo que a gente estava fazendo a pesquisa. E aí, ao invés de surgirem pontos como defeitos topológicos, vão surgir cordas, né? E aí surgem essas estruturas de espaço vazio. Então, as espécies estão organizadas ao redor dessas cordas, né? E essas cordas, elas evoluem no tempo, né? De que maneira? Elas evoluem fazendo 2 processos, né? Como no caso dos defeitos topológicos, eles sempre ocorrem, né? Que é, primeiro, o processo de intercomutação, que é quando 2 cordas se juntam, né? Então, você nota aqui que vai ter a junção de 2 cordas e elas formam um looping, né? E depois dessa intercomutação, ocorre o processo de colapso do loop, né? O loop se colapsa. Essa é uma forma da gente minimizar, né, a energia do sistema, ou seja, diminuir o número de espaços vazios do sistema. Com isso, você diminui a frequência de guerra entre as espécies, né? E esse comprimento dessas cordas também evolui com a raiz quadrada do tempo, como a gente mostrou nesse artigo, né? E a gente mostrou por caso de 4 e 5 espécies, em 2 dimensões e em 3 dimensões, e em todos os casos, elas evoluem com a raiz quadrada do tempo, tá? Na sequência, a gente pensou, será que esse sistema é caótico, né? Então, a gente começou a trabalhar com a ideia de se o sistema, será que ele é caótico? Mas esse sistema, além de ser caótico, ele é estocástico, o que é uma confusão que muita gente acaba fazendo, né, entre sistemas caóticos e sistemas estocásticos. O que é um sistema estocástico? É um sistema que é altamente aleatório, depende muito da aleatoriedade das coisas, né? As coisas acontecem de maneiras aleatórias, como, por exemplo,
escolher um ponto, escolher o vizinho, escolher uma ação. Isso tudo é aleatório, né? Então, o que acontece é que a gente pensou, e se a gente fizesse duas redes iguaizinhas, idênticas, e mudasse apenas um ponto dessa rede, como está indicado nessa figura. Nessa figura tem um pontinho bem pequenininho aqui, no centro, que é o único ponto diferente das duas redes. Então, a gente colocou duas simulações com um único ponto diferente. E nas duas simulações, a gente aplicava sempre os mesmos pontos, os mesmos vizinhos e as mesmas regras. Então, nesse caso, a gente acabava com a questão estocástica, porque a gente repetia as mesmas ações nas duas redes. E ficava apenas essa questão se era ou não caótico. Para ser caótico, o que acontece é que tem que aumentar a diferença entre essas duas redes. E a gente percebia que ocorria uma diferença entre essas duas redes, ou seja, a primeira rede, ela ficava diferente da segunda rede devido a essa pequena diferença inicial, né? E elas evoluíam para sistemas completamente diferentes, como é esperado no sistema caótico, tá? Então, a gente separou nesse trabalho, conseguimos fazer uma coisa interessante, que é a separação entre o que é estocástico, né, do que é caótico, né? E a gente quantificou esse valor, esse caos, né? Através de uma grandeza que a gente chamou de distância Hamming, ou seja, o número de pontos diferente entre as redes. E a gente percebe que é um crescimento do tipo logístico, né, entre essas duas redes aí, tá? Outra coisa que nós fizemos nesse trabalho também foi com relação à densidade das espécies, né? Ou seja, as espécies, elas evoluem ao longo do tempo, como eu disse lá do lagarto, né? De repente uma domina, daí ela decai, a outra que vem dominando, aí a outra decai, a outra que vem dominando. Nós mostramos que o tempo característico, ou seja, o tempo que cada uma domina, vai estar relacionado com o número de picos desses gráficos. Então, se a gente contar o número de picos e fizer uma continha bem simplesinha lá, que é 1 sobre 6 vezes o número de picos, isso nos traz o tempo característico do sistema. Ou seja, qual é o tempo de dominância de cada espécie, né? Então, a gente também conseguiu mostrar analiticamente esse detalhe aí, né? Bom, outro trabalho que nós fizemos, que até foi bem legal, que repercutiu na mídia da internet, assim, tivemos várias citações desse trabalho em matérias de divulgação científica, foi esse trabalho sobre a questão da inanição, né? Morrer por fome, né? Que a gente publicou agora em 2019 na revista EPL, né? Foi, inclusive, um artigo escolha do editor. Como é que funciona? Nesse caso, a gente colocou duas espécies. A espécie 1 pré da espécie 2 e a espécie 2 pré da espécie 1. Então, como nós vimos lá atrás, quando uma espécie pré da outra, ocorre a formação de domínios, né? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós fizemos a seguinte simulação, né? Nós colocamos uma bola, né? Aqui a bola já está um pouco deformada, porque já evoluiu no tempo, mas nós colocamos uma bola da espécie 2 e rodeada por ela pela espécie 1. Então, a espécie 2 ela vai predar a espécie 1, e a espécie 1 vai predar a espécie 2. Só que quando a gente vê essa esfera, existem muito mais elementos fora da esfera, do círculo, do que elementos dentro do círculo. Ou seja, existe muito mais, né? Um pouco a mais, pelo menos, de elementos do tipo da espécie 1 do que da espécie 2 na interface entre as duas. Então, o que acontece é que vai ocorrer um colapso dessa espécie 1. E nós quantificamos o tempo necessário para que ocorra esse colapso. Nós fizemos diversas simulações com o processo estocástico, isso aqui é uma média, e essa linha mais avermelhada aqui, esse borrado avermelhado, é o erro dessa medida, né? Só que aí a gente tentou fazer uma coisa diferente. Falamos assim, imagine que se não ocorre predação, o sistema morre por inanição, morre de fome, né? Então, se o elemento não predar nenhum outro elemento que é o inimigo dele, né? Se ele não competir com o inimigo dele durante tantas gerações, ele acaba morrendo de fome.
E o que nós percebemos foi que o que acontece com esse sistema, né? Ele vai morrendo, vocês podem observar que existem várias regiões brancas aqui, esbranquiçadas, que é justamente a região em que ocorre a morte desses elementos, né? E aí não ocorre mais o colapso do loop. O que ocorre é a formação de dois domínios, o domínio da espécie vermelha e o domínio da espécie azul, da espécie 1 e da espécie 2. Então, o que nós mostramos nesse sistema, né, que foi importante aqui nesse resultado? Que se a gente tem a morte por inanição, isso faz com que ocorra a formação de biodiversidade. Ou seja, sem a inanição, o sistema decai para uma única espécie, que é a espécie azul, né, nesse tipo de sistema, em que a gente colocou um círculo vermelho no meio. Mas se a gente coloca a inanição, ocorre que o sistema ele fica biodiverso, ou seja, ele permanece com a quantidade de vermelhos e azuis, né, independente do tempo. Né? O tempo pode passar, sempre vai coexistir essas espécies. E esse é um problema muito importante na ecologia, porque na ecologia o que se busca é explicar a manutenção da biodiversidade. Como é que ocorre, né, a manutenção das espécies? Porque, por exemplo, a gente tem as cadeias alimentares em que o leão come a zebra come a grama, né, o pasto ali e só. E o pasto não faz nada, certo? Mas como é que faz para existir zebras e leões? Né? Sendo que uma é presa e a outra é o predador, certo? Então, na ecologia é muito importante buscar essa resposta, né? E aqui nós encontramos uma resposta do tipo: se os elementos que se interagem de acordo com essas regras, se eles morrerem de fome, ocorre, né, a questão da biodiversidade, ocorre a manutenção da biodiversidade. Então vamos continuar. Então aqui é uma rede aleatória, né, em que a gente nota que as espécies vão evoluindo, né? Então uma das duas espécies vai dominar quando é aleatório, mas quando a gente coloca essa questão da inanição, não ocorre essa formação de domínios muito grandes, né? Ou seja, ocorre a biodiversidade nesse tipo de sistema. A mesma coisa a gente também provou para 3 espécies, fez o mesmo trabalho para 3 espécies, né? E depois a gente começou também a fazer um trabalho sobre um super predador. Imagine que a gente tem um sistema em que se interage de acordo com as regras do jogo pedra, papel e tesoura, mas tem um super predador, ou seja, é um elemento que preda tanto a espécie 3, quanto a espécie 2, quanto a espécie 1, né? E para o jogo não acabar, ou seja, como ele mata todo mundo, para que o jogo não acabe só no verde, né? A gente imagina que também o verde pode morrer com uma certa probabilidade. Então esse Q é a probabilidade do verde morrer, né? E nós mostramos que se a probabilidade do verde morrer é pequena, significa que o verde vai coexistir, né, nesse sistema, mas ele vai destruir o padrão de espirais, né? E se o Q for muito grande, ou seja, ele morre muito, significa que ele vai desaparecer da rede, né, o super predador. E a gente notou que conforme a gente vai fazendo uma evolução da densidade de verde em função do parâmetro de morte dele, nós encontramos esse tipo de gráfico. Então, nós percebemos que existe uma transição de fase, né, 2 transições de fase nesse tipo de sistema. Uma em que, quando a predação é muito baixa, quando a morte do superpredador é muito pequena, ele não existe na rede, né? Ele deixa de existir. A partir do momento que a gente aumenta um pouquinho, ele passa a existir bastante, né? E a partir de um determinado valor de Q, o que acontece é que ele desaparece novamente da rede, né? Esse ponto aqui, ele é mais interessante do que esse ponto aqui. Por quê? Porque quando o valor de morte dele é muito pequeno, significa que ele tem um alto poder de predação. Então ele preda muito rápido todo mundo e acaba com todos os elementos do jogo. E quando ele acaba com todos os elementos do jogo, como ele tem uma certa probabilidade de morrer, né, porque apesar de pequena, ela existe, ele vai acabar morrendo. Então ele deixa de existir quando a taxa de morte dele é muito pequena ou quando a taxa de morte dele é muito grande.
existe uma região aqui, né, que a taxa de morte dele não é nem alta nem baixa, que faz ele existir por mais tempo, né, faz ele permanecer no sistema. E a gente caracterizou exatamente esse ponto aqui como um ponto crítico e mostrou que é uma transição de segunda ordem, né, igualzinho na termodinâmica que a gente tem lá, né? A gente viu que o desvio padrão desse valor aqui, né, dessa média aqui, ele tem uma variação abrupta indicando uma transição do tipo de segunda ordem. Tá? Depois nós pensamos, mas e se o superpredador atacar apenas um elemento? Né? O que acontece? O que acontece é que, novamente, a gente tem a distribuição do padrão de espirais, né? Mas nós temos aqui um novo modelo, né? Esse modelo é um modelo em que não existe mais a cor amarela, né? Então é como se o 4 preda o 1, né? Como o 4 preda o 1, existe muito pouco 1. O número 1 ele vai diminuindo, né? Porque ele é predado tanto pelo amarelo quanto pelo verde. E aí o que acontece? Aumenta a população de número 2. Por que aumenta essa população? Porque não tem número 1 para predar o número 2. Como aumenta muito a população do número 2, o número 2 vai lá e dizima o amarelo. E o amarelo sai do jogo. Né? E nesse trabalho, que é a parte mais interessante, é que a gente deixa agora de ter uma interação do tipo cíclica. Porque agora nós temos o 4 predando 1, o 1 predando 2 e o 2 não predando mais ninguém porque não tem mais amarelo. É como se aqui fosse o leão, o 4, o 1 fosse a zebra e o 2 fosse a grama. Então, esse tipo de sistema ele pode ser utilizado para explicar essa questão de biodiversidade em cadeias não cíclicas, né? E aí a gente quantificou aqui, ó, a densidade das espécies em função do parâmetro Q, que é o parâmetro de morte desse superpredador. E a gente mostrou que ele tem 4 fases. Uma fase que não existe o superpredador, uma fase que coexiste todo mundo, a fase que não existe o amarelo e a fase que vai existir só o azul. Né? Só o azul vai sobreviver, certo? E nesse trabalho nós também conseguimos fazer uma coisa que é muito raro nessa nossa área, que é fazer uma previsão de um modelo analítico. Então nós montamos um conjunto de equações diferenciais cuja solução numérica dessas equações diferenciais são essas linhas pontilhadas, né? Então nós conseguimos mostrar que também existe um conjunto de equações que pode ser usado para descrever esse sistema, né? Então até agora que eu mostrei para vocês aqui, foram todas simulações feitas no computador, é claro, é uma simulação, né? Mas são modelos computacionais, certo? Em que a gente coloca regras desse jogo, regras de um determinado jogo, né? Faz essas regras evoluírem ao longo do tempo e obtém resultados. E esse foi um dos trabalhos que nós fizemos em que a gente conseguiu encontrar um conjunto de equações que também descreve as mesmas regras desse jogo. Né? Isso foi bem bacana nesse trabalho também. Então vamos dar continuidade. Lembra lá no começo do seminário que eu disse que existia um modelo de May-Leonard e de Lotka-Volterra? E que o modelo de Lotka-Volterra, né, ele não apresenta o padrão de espirais. O que nós fizemos aqui foi, ao invés de trabalhar com rede, nesse trabalho, nós trabalhamos com um sistema contínuo, sem rede. Ou seja, os indivíduos poderiam ocupar qualquer posição do espaço. Então, a gente poderia variar uma coisa chamada densidade de indivíduos no sistema. De tal maneira que, conforme a gente foi aumentando a densidade do sistema, foi surgindo o padrão de espirais. E as regras de interação nesse tipo de sistema são as regras de Lotka-Volterra. Ou seja, quando o indivíduo preda, ele já se reproduz. E ele também pode se movimentar. Né? Então, a gente mostrou que a rede ela pode ter uma grande influência na formação dos padrões desses tipos de sistemas. Né? E a gente mostrou que existe uma certa probabilidade da gente ter o padrão de espirais desde que a gente comece a variar a densidade do sistema. Né? Conforme a gente for aumentando a densidade do sistema, essas espirais foram surgindo. Né?
E aí, para quantificar esse trabalho, também nós calculamos a probabilidade de extinção em função da densidade. Ou seja, existe uma probabilidade de extinção devido à densidade. Se o sistema é muito pouco denso, né, ou seja, tem poucos indivíduos, existe uma alta probabilidade dele ser extinto. E se a densidade for alta, existe uma alta probabilidade dele não ser extinto. Tá? Bom, outro trabalho que nós fizemos aqui, que eu também gosto muito desse trabalho, é a interação forte-fraco. Né? Como assim interação forte-fraco? Né? Imagine que a gente tem esse tipo de interação. A espécie 2, ela preda com bastante vigor a espécie 3. E a espécie 3 preda com bastante vigor a espécie 1. O que é predar com bastante vigor? É mais ou menos assim a ideia. Sempre que tiver um indivíduo ativo e o seu vizinho, né, e se o indivíduo ativo for um 2 e o seu vizinho for um 3, ocorre a predação. Né? Agora, uma predação bem light seria eu tenho um indivíduo ativo do tipo 1 e tem um indivíduo passivo que é o seu vizinho do tipo 2. Aí existe uma certa probabilidade do 1 predar o 2. Nem sempre ocorre essa predação. E aí, o que acontece nesse tipo de sistema? Né? É que a espécie que é dita espécie mais fraca, que, por exemplo, a espécie 1, que ela preda menos o 2, ela vai ser a espécie mais abundante. Como assim mais abundante? Ou seja, vai existir muito mais indivíduos da espécie 1 do que indivíduos da espécie 2 e da espécie 3. Por qual motivo? Pelo mesmo motivo do problema lá da praga, que eu mostrei anteriormente. Como vai ter pouca predação do indivíduo 2, a população de 2 vai crescer. Como a população de indivíduos do tipo 2 vai crescer, ela vai predar a população do tipo 3, e a população do tipo 3 vai diminuir. Então, vai ter poucos indivíduos do tipo 3 para predar o indivíduo do tipo 1, certo? Nesse sentido, então, né, o indivíduo do tipo 1 ele vai crescer bastante, como a gente mostra aqui, ó, né, nesse trabalho. Então, esse daqui é o modelo de Lotka-Volterra que nós fizemos. E nós também temos um modelo analítico que casa bem com o modelo estocástico, né, de simulação, certo? E a gente mostra que no modelo de Lotka-Volterra, o indivíduo 1, que é o mais fraco, ele tem uma leve vantagem sobre os outros indivíduos. Principalmente uma vantagem sobre o predador do indivíduo vermelho, né, do indivíduo 1, tá? Bom, na sequência a gente fez a mesma coisa para o modelo de Lotka-Volterra. No modelo de May-Leonard, desculpa, né? Aí o fit, ele fica ele não fica tão bom nesse caso. Por quê? Porque nesse caso, o nosso modelo analítico, ele não leva em consideração as estruturas espaciais. E a gente vê que no modelo de May-Leonard surgem as espirais. E esse padrão espacial, ele é responsável por essa diferença entre o modelo analítico e o modelo estocástico, tá? Mas da mesma forma, sempre tem uma vantagem, né? O indivíduo mais fraco sempre tem uma vantagem em relação aos dois indivíduos mais fortes, né? E o último trabalho que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é um trabalho que a gente está fazendo agora, fazendo com coisas reais, né? Então, a gente está trabalhando com uma equipe da biotecnologia aqui da Universidade Estadual de Maringá, em que eles têm dois fungos, né? O funzário, que é o fungo aqui que a gente está representando pela cor azul, e o trigonoderma, que é o fungo que a gente está representando pelo vermelho. São fungos que a gente encontra facilmente na natureza, né? E eles são responsáveis aí por uma série de doenças em algumas plantas, né? O fungo vermelho, na verdade, ele não faz mal nenhum para as plantas, né? Mas o fungo azul, que é esse é o trigonoderma, esse é esqueci o nome agora, mas enfim, o fungo azul, ele faz mal para as plantas, ele causa uma doença chamada murcha, né? E aí, então, nesse caso, a gente pode fazer o uso do fungo vermelho para combater o fungo azul. De que maneira? O fungo vermelho, ele inibe o crescimento do fungo azul, né? Então, a gente percebe aqui que os dois fungos estão crescendo, né? O trigonoderma, ele tem um crescimento mais rápido do que o funzário, lembrei do nome, funzário, né? Aí, o que acontece é que, quando os fungos se encontram, ocorre a inibição do crescimento do azul,
né? Então o azul passa a crescer mais lentamente. Então o azul ele deixa de crescer. Essa região amarela é a região de overlap entre os fungos, né? De tal maneira que o amarelo ele é simplesmente somente a parte vermelha que está crescendo, né? E a parte de baixo lá é o azul, tá? E a gente percebe então nesse caso que o vermelho ele invade o azul e não deixa o azul desenvolver mais, né? E aí nós temos aqui do lado esse aqui é a parte computacional que nós fizemos no modelo, né? Fazendo uma mímica para esse modelo experimental, tá? Então aqui nesse caso, como é que foi feito o experimento? Foram colocados 2 fungos aqui de cada lado nessa placa de Petri e foi deixado eles evoluírem, eles crescerem, né? E aí foi sempre a medida da área em função do tempo, né? E aí o gráfico da área em função do tempo é dado por esse gráfico aqui, ó, né? Em que a gente tem os pontos representam a área do gráfico da parte experimental e a linha cheia é justamente a simulação, né? Então note que o nosso modelo computacional ele ajusta bem, né, com o modelo experimental. Então, o que a gente mostra nesse caso aqui? Qual que é a importância do que a gente está fazendo nesse caso? A importância do que estamos fazendo aqui é que, ao invés de a gente fazer um experimento que é relativamente caro, a gente pode usar o computador para fazer uma prévia, ver se tem algum interesse, e se der certo, ou tiver algum interesse, algum resultado interessante, a gente parte para a parte experimental, né? Diminuindo assim os custos do laboratório, tá? Então, esse é o trabalho que nós fizemos aí com os fungos, né? Esse trabalho está na fase de conclusão, né? A gente está para submeter ele em breve aí, a gente está terminando. E aqui eu gostaria de mostrar a equipe com que eu trabalho, né? Aqui nesses trabalhos que eu mostrei, foram trabalhos desenvolvidos com essa equipe aqui, que é o Pedro Avelino, da Universidade do Porto, no qual eu fiz o meu doutorado sanduíche lá com ele, né? Na época nós trabalhamos com cristais líquidos na área computacional e depois nós começamos a trabalhar juntos nessa área de dinâmica de populações, né? O Pedro, na verdade, tem uma formação de cosmologia observacional, né? Então ele tem uma formação completamente diferente dessa que a gente tem trabalhado aí, mas a parceria tem dado certo. Da mesma forma o Dionísio Bazeia, né? Da Universidade Federal da Paraíba. Foi com ele que eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade Federal da Paraíba, né? Meu doutorado foi com outro professor, o professor Fernando Moraes, mas aí depois do meu doutorado eu entrei no grupo do Dionísio para fazer esse trabalho de dinâmica de população, né? E o Dionísio também, ele trabalha na área de defeitos topológicos, né? De campos. Então ele também não é exatamente dessa área, mas a gente conseguiu agregar essas ideias das outras áreas para fazer trabalhos nessa área de dinâmica de populações. E tem o Átila também, do Instituto de Ciências lá da Hungria, né? Ele trabalha numa universidade lá em Budapeste e ele trabalha exatamente nessa área, né? E a gente tem a colaboração aí em vários trabalhos. E tem meus 3 alunos de doutorado. O Márcio, que trabalha principalmente nessa parte de antagonismo aí de fungos, né? A Renata, que tem trabalhado bastante com essa parte de forte e fraco, né? Espécies mais fortes, espécies mais fracas. E o José Vitor, que tem trabalhado bastante nessa parte de dinâmica sem rede, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês viram que é um seminário em que a gente trabalha só com simulações, eu não coloquei nenhuma equação, né? Então, eu até brinco que os nossos trabalhos são iguais, os artigos nossos são iguais artigos da Veja, cheio de imagem, cheio de texto, né? Não tem quase equação nenhuma, mas é bem satisfatória essa área, né? Eu gosto bastante, tenho aprendido bastante nessa área aqui e tenho gostado bastante dela por ser uma área que envolve bastante a parte computacional, né? E aí você fica se perguntando, quão difícil é colocar tudo isso no computador? Aí eu queria deixar um convite aqui para vocês, né? Eu gravei um curso de física computacional que está disponível no YouTube. Então, vocês colocam lá meu nome inteiro, Breno Ferraz de Oliveira, no YouTube, e vai ter, como é que se diz, essas aulas de física computacional. E a gente faz uma aula em que a gente faz essas espirais, que é a aula 11 desse curso, né? Então, se você já sabe programar em C,
vai direto para a aula 11 e vê como faz o programa. Você vai ver que o programa é muito simples, ele tem em torno de 150 linhas, que são suficientes para fazer tudo isso que vocês viram aqui, né? Então, eu convido vocês a verem o canal lá, né, o meu canal no YouTube, e que vocês possam aproveitar um pouco mais dessa área aí que fascina bastante. Certo? Então, vou deixar aqui meus agradecimentos novamente ao convite e às pessoas que pagam esse trabalho também, né? Que é a Fundação Araucária, que é a nossa agência de fomento aqui no estado do Paraná, a CAPES do CNPq por patrocinar nossa bolsa e o Instituto também de Fluidos Complexos, no qual eu faço parte, tá certo? Então, muitíssimo obrigado e fico aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Oi, Breno. Cara, muito legal esse teu seminário, viu? Parabéns aí pelo teu trabalho. Primeiramente, né, a forma muito didática como você apresenta, mas é muito interessante, eu sempre acho muito bonito, assim, os trabalhos que envolvem, né, a modelagem, mais para explicar sistemas reais, né? Então, nós fiquei com algumas curiosidades aqui que eu vou te perguntar. Acho muito legal essas relações que você faz do modelo com sistemas, né, por exemplo, de predadores ou agora no final que também de fungos, mas eu digo assim, fazer essa correlação com a parte real. Aqui no final, uma pergunta que eu ia fazer, mas que no final você já disse, é, por exemplo, o tipo de programa que você usa, então a programação é em C, parece, né? Exatamente. E muito boa essa tua dica aí de quem tiver interesse lá, pegar, assistir o teu vídeo no YouTube, até eu recomendo todos aqui que têm interesse, trabalham nessa área aí, eu acho que só tem a aprender, né? Olhar teu vídeo e o teu trabalho. Aqui tem, deixa eu pegar primeiro as perguntas que o pessoal colocou aqui, depois eu vejo as curiosidades que eu tenho. Assim, aqui o Gabriel Jonk, ele diz, professor, então para sistemas complexos também existe algum princípio variacional nos moldes da termodinâmica para determinar estado de equilíbrio? Então, essa é uma pergunta bem Eu difícil, assim. posso só complementar a minha Claro, fica à pergunta? vontade. Claro, vai lá. Primeiro, parabenizar o senhor, né? Um trabalho realmente muito interessante. Obrigado, E obrigado. eu sou um aluno da graduação ainda, né? Passei por termodinâmica e microfísica, né? E mecânica estatística. E eu fiquei ao longo da sua exposição tentando pensar no paralelo dos sistemas que você mostrou com esse sistema termodinâmico e de mecânica estatística, né? Então me parece que a nível micro o sistema ele é preparado quando você define a rede e a maneira de interação entre os agentes da rede, né? E daí Isso, eu fiquei exatamente. pensando, será que é possível fazer alguma função macroscópica aos modos da termodinâmica para esse sistema? Não sei se faz sentido a minha pergunta. Não, ela faz total sentido, só que assim, eu vou ser sincero, é uma coisa muito difícil de ser feita, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, o análogo próximo disso seria o modelo de Ising, né? Em que você tem uma rede, você tem as regras de aplicação dessa rede, e você aplica essas regras vão convergir para um resultado, né? E você tem um modelo que você pode fazer um modelo analítico, que, claro, não tem solução numérica 2D, mas que ele tem solução numérica, né? E os resultados coincidem pelo método de Monte Carlo como pelo método numérico. Mas aqui eu não consigo, assim, determinar uma função de partição, alguma coisa desse tipo, assim. Tá. Ok. Eu teria alguma outra pergunta, mas vamos para as próximas, senão eu vou monopolizar aqui, né? Tá, então eu vou fazer as outras, depois daí você volta. Aqui, bom, o Antônio, nosso secretário aqui, já demonstrando sua eficiência, colocou aqui o link do teu canal no YouTube aqui, Ah, legal, para o legal. pessoal já acessar aqui. Obrigado, Antônio. E aí tem aqui o Edward é professor aqui do Departamento de Química, ele fala aí, belíssimo trabalho. Aí ele pergunta, seria possível considerar a presença de ambientes adversos para fungos? Por exemplo, na presença de fungicidas que afetem mais uma espécie do que a outra,
e como isso afetaria a evolução das espécies? Ah, legal, legal. Essa pergunta é interessante porque, assim, no computador não tem, como é que se diz? A gente pode falar que não tem limite, né? É igual, a única coisa que tem limite é município, como dizem, né? Mas aqui a gente não tem limites, a gente pode usar a imaginação para fazer o que a gente quiser. É claro que, assim, pode ter alguma dificuldade ou outra na forma de colocar o sistema, né? Mas a gente pode trabalhar de duas maneiras. A gente pode falar, montar um mapa de calor, por exemplo, em que a gente fala assim, nessa região do espaço, o fungo vai se reproduzir menos por um determinado motivo. Pode ser a presença de um fungicida, pode ser condições climáticas, ambientais, pode ser o que for. Ou você pode colocar isso na probabilidade de reprodução dele. Falar, ó, na presença de algum campo aqui que você coloque, você reduza ou aumente a sua taxa de reprodução. Né? Então, é possível sim, não tem limite para a gente colocar coisas dentro desse tipo de simulação. Né? É só pensar como implementar em C. Né? Essa é a ideia. Tem só mais um detalhe que eu queria falar aqui, Ivan, que é o seguinte. O pessoal fala assim, mas eu acho que C é uma linguagem muito antiga, por que não faz em Python? Que Python hoje está mais na moda, né? É mais interessante. Então, a gente tem um aluno que está começando agora, ele veio com a linguagem Python que ele sabia bastante. Eu falei, então, vamos lá. Implemente isso em Python. Ele implementou em Python, né? Foi implementado em Python, e a gente comparou os tempos de execução. E o tempo de execução é muito diferente. Em linguagem C, que é uma linguagem mais baixo nível, ela é muito mais eficiente do que o Python. Né? Então, é por isso que a gente acaba utilizando mesmo a linguagem C. Muito bom, boa observação. E deixa eu ver aqui. José Cândido fala, excelente, tema fundamental e encantador, aí te dando os parabéns também. Obrigado. Mesma coisa o João Vitor aí também, agradece a apresentação. Aí o João Vitor faz uma pergunta aqui, qual o efeito do tamanho da rede na evolução desses modelos computacionais? Legal. É o seguinte, se a rede for muito pequena, né, ela vai pegar só um pedaço da espiral. Vamos pegar o exemplo mais clássico, que são das espirais. Se ele pegar só um pedaço da espiral, você não tem um restante da espiral. Então, significa que você só tem uma cor. A partir do momento que só tem uma cor, acabou a biodiversidade. Então, o tamanho da rede, ele está diretamente relacionado com a questão da biodiversidade. Né? Então, se colocar uma rede muito pequena, acaba a biodiversidade. Perfeito. O Matheus que coloca só dizendo, né, afirmando que é verdade que o C é cerca de 40 vezes mais rápido que o Python, né? Também deve ter trabalhado com isso. Isso. E, bom, aqui eu queria de novo abrir a palavra aí, quem que era? Era o Gabriel, né? E queria fazer mais uma pergunta. Sim, mas eu até pensei em outra com relação àquele o tamanho da rede, né? Mas então, se a rede for muito pequena, vai acontecer de ficar homogêneo em uma cor só, né? Mas se ela for muito grande, eu imagino que a partir de certo ponto ela vai convergir uniformemente para um padrão específico, não? Por exemplo, tomando o limite termodinâmico, vamos dizer assim, né, entre aspas. Ela vai permanecer sempre com aquele padrão de espirais, só que aquele padrão de espirais vai ficar tão pequenininho que você não consegue mais ver. E aquelas linhas que eu mostrei, quer ver? Deixa eu voltar aqui no slide. Opa, não está funcionando o slide agora. Mas, enfim, aquelas oscilações que eu mostrei, que tinha no trabalho lá da... Aqui voltou, vamos lá. Vamos para o slide, deixa eu ver aqui, da distância Remy. Só um minutinho, quer ver, para responder sua pergunta. Tá um pouquinho para frente aqui. Esse gráfico aqui, ó, volta aqui. Esse gráfico aqui, né? A gente percebe aqui nesse gráfico que existem várias flutuações. Conforme você vai aumentando o tamanho da rede, essas flutuações vão diminuindo até ficar uma linha reta, né? É isso que vai acontecer nesse tipo de sistema. Porque daí vai ter uma quantidade tão grande de espécies que essas flutuações vão diminuindo.
Ah, entendi. E daí, só para a minha última pergunta aqui, será que não existe algum sistema biológico que se aproxime mais desses princípios termodinâmicos que eu falei aqui? Por exemplo, a segunda lei estabelece que a entropia maximiza mais para um sistema isolado, né? Assim Uhum. como também o postulado fundamental da termodinâmica estabelece que os microestados acessíveis ao sistema são igualmente prováveis para um sistema isolado, de novo, né? Não existe se eu bem me lembro das aulas de biologia, existem alguns sistemas biológicos que estão isolados, né? Que, por exemplo, Galápagos, não sei, eu sei que existe migração e tal, mas para algumas espécies elas evoluem de maneira aproximadamente, evoluem e interagem entre si de maneira aproximadamente isolada, não? Sim, Será sim, que sim. nesses sistemas específicos não caberia tentar algum princípio variacional, assim? Seria uma boa opção, mas assim, eu não vejo como ainda nesse aspecto, entendeu? Eu ainda tenho essa dificuldade de ver como fazer isso, mas eu acho que existe essa possibilidade, sim. Uhum. Tá, ok. Muito obrigado, professor. Opa, tá, só que o João Vitor ali foi que fez a pergunta do tamanho do sistema, ele disse que entendeu, mas ele pergunta que as simulações que você faz são da ordem de quantos sítios? Então, aí é um problema de limitação de memória RAM do computador, né? E também de velocidade de processamento. Quando a gente está trabalhando assim, que quer testar um sistema, ver como é que ele está funcionando, a gente faz em torno de 250 a 500 sítios, né? Cada horizontal e vertical, né? Então isso aí é o quadrado, o número de sítios, né? 250 ao quadrado ou 500 sítios ao quadrado, certo? 500 por 500 ou 250 por 250, isso é para teste. Para fazer uma simulação, a gente parte para a ordem, para fazer um trabalho científico, a gente parte para a ordem de 1000, redes de 1000 por 1000, já fiz redes até de 10.000 por 10.000, né? Que só demora uma eternidade, mas vai. Tá. Não, ótimo, cara. Nossa, muito esclarecedor. Deixa eu só ver umas curiosidades que eu tinha aqui. Uma delas é assim, bom, lá no começo, né, lá no começo da apresentação se falava dos pesos, então, mas isso é lá no primeiro sistema, né, de mobilidade, predação e reprodução, que você usava o mesmo peso para eles, mas depois eu passei a entender, e lá você falava que os pesos influenciavam nas junções ali, né? Mas Isso. depois passei para entender quando os outros modelos mais avançados aqui na frente, quer dizer, mais recentes, onde você mostra onde tem, por exemplo, forte, fraco, ou um sistema mais predador do que o outro, daí, na verdade, é os pesos que jogam ali, né? Quando você bota, um tem um peso maior no sistema do que o outro, né? Isso. Exatamente, essa é a ideia. A gente coloca uma assimetria nas taxas de probabilidades do sistema, né? Isso. Coloca ele vai predar menos ou vai predar mais, e exatamente essa ideia aí. A gente muda essas taxas. É. E quando você mostrou aquele sistema string ali, logo que você mostrou a primeira simulação, já já percebi que aquilo era um nemático, né? Então, Exatamente. Foi o que me chamou a atenção também. A primeira vez que eu vi essa imagem, eu falei, é a textura Shirley, né? exato. Porque essa daí é. Mas daí é interessante que você simulou em 3 dimensões e daí aparecem justamente os strings, né? Esses strings, na verdade, é a evolução do nó, né? Da textura lá, né? Seria. Isso. Bem. Cara, tem uma coisa que eu não entendi direito, que é o seguinte, assim, quando você fala ali tem duas espécies, e quando é a situação que elas morrem de fome, pelo que eu entendi, só se eu entendi errado, mas quando é a situação que elas morrem de fome, na verdade elas se preservam. Exatamente isso. Mas A para mim, ideia. mas daí assim, mas em algum momento elas têm que morrer, né, ou não? Então, Que elas morrem porque de fome. Então, nesse caso aqui inicial, elas não morrem de jeito nenhum. Elas só morrem quando elas competem. Então, por exemplo, o 1 vai competir com o 2 e o 1 mata o 2. Então, nesse caso, desaparece da rede.
mas qualquer outro ponto da rede, ele vai permanecer a simulação inteira intacto, a não ser que ocorra uma competição entre eles. Aí, o que nós fizemos foi colocar esse ingrediente a mais, que é um ingrediente natural mesmo, assim, que existe na natureza, que é, se não predar, vai morrer de fome, né? Uhum. Ou também a gente pode interpretar da seguinte maneira: não necessariamente é um fator de predação, você pode colocar como sendo uma competição. Então pode ser assim, ele vai existir por existir, né? Porque ele está lá comendo grama, comendo qualquer coisa, mato, essas coisas assim, mas ele compete contra a espécie, e nessa competição ele pode morrer. Tá. Entendeu? Tá. Então a gente falou assim, vamos supor que não é competição, e sim predação, e que se ele não preda, ele morre de fome. Tá. Ah, agora entendi. Puta, muito, muito interessante. Aí tem uma questão que eu sempre penso quando apresento simulações, que nem tem aqui, né? Você mostra um tempo T aí, mas tempo T é um T meio genérico, né? Como é que você consegue avaliar, por exemplo, o tempo de evolução de sistemas desse para tempos reais? Então, esse é um problema que a gente tem, né? A gente inventou uma escala de tempo, que é chamada de geração. Geração é quando, na média, todos os indivíduos se interagem pelo menos uma vez, né? Quando todos os indivíduos interagiram pelo menos uma vez, é passada uma geração. E aí, esse número que você está vendo nessa barra é o número de gerações. Só que no trabalho que nós fizemos aqui, ó, com os Uma fungos, bactéria, né? Isso, do fungo. aí sim a gente teve que tentar falar, não, vamos escolher uma taxa de tempo aqui que seja equivalente à hora, né? Porque esse tempo aqui do fungo é um tempo que é a hora mesmo. Sim, Aí a porque gente aí acabou porque escalando, fazendo uma escala de tempo para fazer com que o ajuste fique legal. isso, aí você daí ajustou o teu tempo na medida experimental que estava aí, né? Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu entendi aqui, então lá no caso anterior, né, uma unidade de tempo é uma geração, é É isso? uma geração, quando todos os pontos da rede interagem pelo menos uma vez. Mas é que assim, eu fico pensando como que agora eu vou, né, aqui no fungo tudo bem, então você teve os resultados experimentais e a partir daí você ajustou a tua unidade de tempo, né? Mas aí vem um cara com uma outra problemática aí, sei lá, evolução do vírus da Covid, Uhum, sim. né? Mas sei lá, um sistema que você não sabe o tempo dele. Aí fica difícil estimar o tempo real de evolução de um sistema que você desconhece como ele se comporta, né? Fica muito difícil mesmo nesse aspecto, é quase que impossível. Na verdade, sim, aí você vai reajustar os seus parâmetros, né, para que os tempos coincidam novamente, né? Mas a ideia é essa, porque os parâmetros são bem livres nessas probabilidades. Inclusive, você pode trabalhar que a probabilidade não soma 1. Você pode fazer isso tranquilamente nesse tipo de sistema. Uhum, tá. Não, entendi. É que assim, lá num sistema onde você mais ou menos conhece, você falou ali do leão e da zebra, né? Bom, eu sei quanto tempo um leão vive, eu sei quanto tempo uma zebra vive, o tempo de reprodução do leão e da zebra. Bom, ali dá para fazer uma estimativa, mas num sistema desconhecido, daí de fato É fica. difícil, isso. Tá, deixa eu ver. O Gabriel aqui, ele queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer aí, Gabriel. É a última, prometo. Não, fica à vontade. Professor, você já tentou pegar um sistema que entrou em equilíbrio? Por exemplo, você botou o sistema para evoluir, ele fez lá o padrão de espirais, né? Entrou em equilíbrio. Daí, você já tentou pegar esse sistema e colocar ele em contato com outro sistema que entrou em equilíbrio? Para ver o que acontece? Você fala assim, faz uma simulação, É, aí lá entra equilíbrio lá, né? Aí é, faz uma simulação, aí você conecta as duas simulações. isso. Nunca fiz isso daí, é um teste bacana de ser feito, é legal. Mas aí teria que ser modelos diferentes, né, também. Não sei, fiquei pensando o que aconteceria se os sistemas de espirais fossem colocados para interagir, né? Só. Não, o que acontece é que quando você coloca dois sistemas para interagirem,
eles vão demorar um tempo de transiente, mas vão uniformizar novamente. Se os dois modelos forem iguais, vai continuar sendo espiral. Interessante. Mas beleza, então. Obrigado. Não, isso é muito legal, Gabriel. Isso aí não indica uma espécie de novo naquela questão, né, de uma extensividade do sistema? Ele é escalado, ele vai tender ao mesmo... Duas vezes a mesma coisa, né? Ia ser extensivo, né? Sim. Beleza. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito legal. Bom, Breno, a nossa conversa tá muito boa aqui, foi muito bom teu seminário. Obrigado. Mas não tem mais perguntas aqui. Queria, assim, te agradecer de novo, cara. Obrigado aí por ter aceito. Foi muito bom teu seminário. O pessoal aqui gostou. E agradeço também o Antônio aqui, que sempre organiza a sala aqui na pós. E também agradecer quem participou do seminário. Tem bastante gente participando. Então, valeu, obrigadão aí, Breno. Espero a gente se encontrar em breve aí no Com certeza. evento. Eu que agradeço, viu? Obrigado, gente. Até logo, viu? Valeu, abração então. Tchau. Até mais. Tchau.